Meus irmãos, não sei quantos de vocês já ouviram falar de um país da África chamado Ruanda. Ele é um pequeno país que está localizado na região dos chamados Grandes Lagos da África Central Oriental. E a sua população, ela é tríbia, bem semelhante à nossa, né? O Gilberto Freire, quando escreveu Casa Grande Senzala, ele defende a ideia de que nós temos uma formação tríbia, que é formada pelo o branco, europeu, pelo índio e também pelo negro. Então, nós temos uma formação tríbia. Portanto, lá em Ruanda acontece isso também, só que lá é tudo muito departamentalizado, separado, segregado. Ali existe cerca de 85% da população é chamado de Hutus. Uma parte bem menor chamada de Tutsis, e corresponde a 14% da população de Ruanda. E ainda uma outra, menor ainda, de apenas 1% de Tuá. Essa, então, é a formação étnica de Ruanda. E é interessante notar que, em 1994, ocorreu ali um genocídio. O genocídio é exatamente aquela expressão usada para uma grande mortandade de pessoas. E isso, então, aconteceu naquela cidade e chocou o mundo em 1994. Após esse período, um período sem dúvida alguma muito conturbado, muito triste, muitos cristãos que viviam ali relataram que o mais desesperador não era a violência causada pela briga entre esses grupos, mas era exatamente aquilo que eles chamaram de o silêncio de Deus em meio ao caos. O silêncio de Deus em meio ao caos. O missionário que atuava naquele país, ele utilizou a seguinte frase para expressar o seu sentimento: orávamos e parecia que o céu havia se fechado. Às vezes a gente tem também essa sensação, né? O céu parece de bronze e nada que a gente faça vai chegar ao trono da graça de Deus. O que a gente conclui disso, meus queridos irmãos, é que o silêncio de Deus é, sem dúvida, uma disciplina severa. Ela não significa a ausência de Deus, porque Deus não pode se ausentar de lugar nenhum do universo. Ele está presente em todos os lugares do universo. Mas significa, sim, juízo. Juízo sobre um homem, sobre uma cidade, sobre uma nação. E o texto que nós vamos ler hoje, que nós iremos basear o nosso sermão, nos fala sobre isso. 1 Samuel, capítulo 3, versículos de 1 a 14, e eu peço que você abra a sua Bíblia, embora seja projetado ali, mas você abra a sua Bíblia. Esse texto destaca que aquela geração que está sendo vivida no momento em que esse texto é escrito, era uma geração que ouvia muito pouco a voz de Deus. Ela era marcada pela escassez da palavra. Em Israel, nação que era considerada o povo de Deus. Então, abra sua Bíblia e nós vamos ler os versículos de 1 a 14, pedindo a Deus que Ele nos abençoe nessa leitura e
mantenhamos a Bíblia aberta para a exposição. O texto diz o seguinte: o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar acostumado o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. O Senhor chamou o menino Samuel, Samuel. Este respondeu: eis-me aqui. Correu ele a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele lhe disse: não te chamei, torna a deitar-te. Ele se foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar Samuel. Este se levantou, foi ali e disse-lhe: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi ali e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso Eli disse a Samuel: vai deitar-te. Se alguém te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor ali, e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que a ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e cumprirei, porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis, e ele os não repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca lhe será expiada a iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. Que Deus aplique a sua palavra no nosso coração. Vamos orar? Senhor, a tua palavra foi lida, e a semelhança do pequeno Samuel, nós também dizemos: fala, Senhor, porque os teus servos te ouvem. Nos ajuda, Senhor, a aplicar em nossas vidas essa história tão comum, que nós estamos acostumados a ouvir desde a mais tenra idade, e que às vezes ela se torna tão comum que nós, às vezes até a desprezamos. Mas ela é a tua palavra. Eu peço que o Senhor fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como nós sabemos nessa história, Israel estava vivendo um momento de transição entre o período dos juízes, diversos juízes que estiveram à frente do povo de Deus, julgando o povo de Deus, e o período dos reis, que se iniciaria ainda quando Samuel estivesse em vida. Ele seria, portanto, o último juiz em Israel. E como toda transição, algo inexplicável estava acontecendo.
E precisava ser feito, e o seu Deus haverá de agir através desse pequeno jovem chamado Samuel. Como nós já pudemos testemunhar nos capítulos anteriores, a liderança espiritual de Israel estava corrompida porque o procedimento dos filhos do sacerdote Eli eram extremamente reprováveis. Hofni e Finéias, eles estavam profanando o sacerdócio, eles zombavam de Deus, e nós já vimos isso aqui na exposição que fizemos anteriormente. O texto de hoje menciona que a palavra do Senhor era rara, bem como as visões, porque esse era um modo típico de o Senhor Deus se revelar ao povo naquela época. Você vai ver, durante toda a revelação da Escritura, que Deus tem modos de se revelar ao seu povo. E ali, então, as revelações, através de palavra e de visões, estavam lentas, raras, quase que não acontecia. O texto destaca que elas não eram frequentes. Por certo, a palavra do Senhor também havia sido esquecida. A lei que havia sido dada a Moisés. E, portanto, nós sabemos que quando não há profecia, o povo se corrompe. No meio, então, desse caos político, moral e espiritual que Israel estava vivendo, Deus escolhe, então, se revelar a um garoto, a um menino. E o objetivo dessa revelação de Deus a Samuel era exatamente restaurar a comunicação que estava interrompida entre Deus e o seu povo por conta do pecado. Não podemos esquecer aquilo que as Escrituras Sagradas nos dizem, que os vossos pecados, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então, existia essa separação. E por isso, Deus quer restaurar essa comunicação com o seu povo, e o elo, o instrumento que seria utilizado aqui, seria uma nova voz. Não uma voz talvez cansada de Eli, mas agora uma jovem e potente voz, a voz de Samuel. E a ideia central, então, desse texto, meus irmãos, destaca que Deus não permaneceu em silêncio eternamente, mas Deus tem o tempo certo de agir, e assim Ele o faz. E Ele levanta, então, servos fiéis, servos que muitas vezes são desprezados por todos, exatamente para restaurar a sua palavra e para exercer o seu juízo sobre o seu povo, porque Deus faz isso. Ele nos repreende, Ele nos disciplina, porque Ele nos ama. Então, de posse dessas informações preliminares, eu quero meditar um pouco com vocês sobre o seguinte tema: quando Deus volta a falar com o seu povo. Quando Deus volta a falar com o seu povo, eu quero destacar em primeiro lugar a questão da palavra de Deus ser rara em alguns momentos, que demonstram então uma decadência espiritual que vai se alastrando, e é isso que o versículo 1 do capítulo 3 nos diz. Observem, o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. A situação, então, era preocupante. Imagine a sequidão de estio espiritual daquele povo, porque Deus não falava com o seu povo há muito tempo. Isso era preocupante. Contudo, meus queridos irmãos, nós observamos que no meio dessa situação toda,
O autor sagrado menciona um trabalho que é desempenhado por uma criança ainda, um adolescente, que ajudava no serviço no templo. Ele servia ao Senhor realizando tarefas simples, auxiliando ao já idoso sacerdote ali. A prática sacerdotal, meus queridos irmãos, naquela época, ela estava falida. Ela estava desmoralizada devido à devassidão com que viviam os filhos de Eli. Aquele ofício que deveria ser almejado pelos mais jovens para fazer, estavam sim agora sendo colocados de lado. Por quê? Por conta do procedimento dos filhos de Eli, que naturalmente seriam o substituto de Eli. Essa era a ordem que deveria ser dada, porém, isso vai ser interrompido, e nós já falamos aqui que a descendência de Eli termina se extinguindo. Mas da forma como eles procediam com Deus, o povo rejeitava esse tipo de coisa. É semelhante aos nossos políticos, não é? A gente vê tanta dificuldade, tanto problema, tanta corrupção, tanta maldade, que desestimula as pessoas a lutarem por isso, embora seja sim uma vocação. O reformador João Calvino vai dizer isso, ele trata disso no livro 4, incentivando as pessoas a terem sim um envolvimento político também, porque Deus governa sobre essas questões, mesmo estas questões. Mas o que acontecia era que eles estavam desmerecendo o ministério sacerdotal. E como eu já falei, quando não há profecia, o povo se corrompe. Provérbios 29:18 nos diz isso. E naqueles dias, então, a palavra do Senhor, e aqui entendamos, a comunicação do Senhor para o seu povo, ela estava escassa, o que contribuía, então, para uma corrupção generalizada, que era vista por todos no meio do povo de Deus. Interessante que o profeta Amós, no capítulo 8, versículo 11, ele afirma que a escassez da palavra de Deus é sinal do juízo de Deus sobre o seu povo, sobre o povo. Então, quando você não vê nas igrejas se pregando a palavra de Deus, mas apenas se utilizando de outra coisa qualquer para anunciar qualquer outra coisa que não seja a palavra de Deus, isso significa juízo de Deus. Hoje, na nossa classe de escola dominical, falávamos um pouco sobre culto, e um dos participantes trouxe a notícia de um ministério que está sendo realizado agora nas igrejas, em algumas igrejas, chamado de Ministério da Palhaçaria. É esse o termo mesmo. Onde até pastores se vestem de palhaços para, entre aspas, pregar uma mensagem bonita que as pessoas até se comovem, com trejeitos de magia e de tantas outras coisas. Isso é a ausência da palavra de Deus, e é juízo de Deus. Então, vivendo nessa hecatombe espiritual, não se poderia esperar outra coisa, senão que a fé se esvazia quando a revelação de Deus ela é negligenciada. Você vai ter fé em quê? Se nem os líderes têm.
Os irmãos já pararam para refletir que nesses nossos dias a coisa não é muito diferente? Interessante sabermos, eu participei ontem de um evento da Sociedade Bíblica do Brasil, aqui em Salvador. Eu faço parte do diretório regional da Sociedade Bíblica, e ontem foi uma palestra para capelães, para pessoas que trabalham com presidiários. E há um grande desafio aqui na nossa Bahia. Vocês sabem qual é a população carcerária da Bahia atualmente? 14 mil presos. É gente demais. E a Sociedade Bíblica, então, ela está com um trabalho de capelania, assistindo aqui a alguns irmãos batalhadores que vão para os presídios levar a mensagem de Deus, porque eles precisam ouvir, e nós somos desafiados a isso, porque a Bíblia é, sem dúvida alguma, o maior best-seller de todos os tempos, é o livro mais impresso e vendido do mundo, da história do mundo. Mas conquanto tenhamos isso tão perto, nós achamos as pessoas tão vazias de Bíblia, elas não conseguem identificar a diferença. E quando elas são perguntadas, ao invés de elas dizerem, as Escrituras dizem assim, elas vão dizer, eu acho, essa é a minha visão, essa é a minha experiência, isso é o que eu penso, mas pouca Bíblia, pouca atenção ao que de fato Deus quer e Deus diz através da sua palavra. Não é de se estranhar, meus queridos irmãos, que famílias inteiras foram formadas, famílias inteiras crescem sem ler e sem ouvir a palavra de Deus. Mesmo na nossa comunidade de fé, é muito possível que poucas pessoas tenham contato com a Bíblia durante a semana. E não apenas isso. Muitos púlpitos também foram transformados em palcos. Palcos para o show da equipe de música. Palco para o show, não do pastor, mas de um stand-up comedy, que vai fazer o povo se divertir, o povo rir. Mas a palavra de Deus nos alerta, sem a pregação da palavra, o povo está em trevas. E que tremendas trevas. Uma segunda coisa que eu quero destacar aqui, é que quando Deus fala, Ele levanta pequenos. Deus nunca levantou pessoas grandiosas. Ele pode usá-las sim, mas os relatos sempre são de pequenos começos, de pequenas pessoas, jovens ou crianças, como é o caso do uso de Samuel. E os versículos de 2 a 10, eles descrevem uma cena que apresenta um homem idoso já no final da vida. O capítulo 4, versículo 15, vai dizer que Eli tinha ali aproximadamente 98 anos. Portanto, já era bem idoso. E ele já não enxergava bem. E como nós vimos desde o início da exposição deste livro, os seus filhos como que debochavam dele, faziam ele de bobo, não atendiam aquilo que ele dizia. Era, sem dúvida alguma, um triste ocaso, como acontece muitas vezes hoje nas nossas vidas, quando os nossos idosos são desprezados e são colocados em uma casa
de repouso porque os filhos não querem cuidar dos seus próprios pais. Mas ainda assim, meus queridos irmãos, Deus vai usar Eli, como que numa última cartada, quando ele vai ser usado para instruir Samuel, que embora a Bíblia não deixe claro, mas os comentaristas vão dizer, de alta estirpe, como por exemplo Flávio Joséfo e o próprio puritano Matthew Henry, ele vai dizer que ele contava aproximadamente com 12 anos de idade quando isso aconteceu, ou seja, esse episódio que está sendo narrado aqui no capítulo 12. E esse texto, meus irmãos, fala profundamente ao meu coração, que eu lembro como hoje nós vimos conversando no carro sobre isso, na minha classe de escola dominical, lá na Igreja Presbiteriana Central de Caruaru, a classe Samuel, que tinha como professor o pai do reverendo Jader Borges, era o Jader Borges pai, um publicitário da cidade, e ele, parece que eu estou ouvindo ele colocar a mão assim e dizer: Deus está querendo uma coisa da classe Samuel. E o modo de recitação da classe, quando era chamado, era exatamente esse: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então esse texto fala muito ao meu coração. Voltando agora para esse texto, meus queridos irmãos, numa noite, Eli foi deitar, e também Samuel. Foi então que Deus se revelou ao pequeno Samuel, aquele garoto, talvez de 12 anos. Interessante notar o que diz o versículo 7. Veja lá o versículo 7. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O que é que esse texto está querendo dizer com isso? Não foi que naquele momento, naquele dia, naquela noite, naquela hora, alguém chegou assim e disse: Senhor, esse é Samuel. Samuel, esse é o Senhor. Não era isso. Samuel já conhecia o Senhor desde a mais tenra idade, ele foi ensinado a isso, ele trabalhava no templo servindo ao Senhor. Mas o que nós vemos ali é que Samuel ainda não tinha experimentado esse modo de revelação de Deus através da sua palavra. Embora Samuel trabalhasse na casa do Senhor, embora ele ouvisse a palavra do Senhor, ele nunca havia presenciado uma manifestação direta através da palavra de Iavé, o Deus da aliança. Pois bem, meus queridos irmãos, o texto nos diz que por 2 vezes Samuel ouviu uma voz, e como ele não identificou corretamente qual era essa voz, ele pensou que fosse Eli, 98 anos, ele 12 anos, então ele, cuidadoso com aquele velhinho, ele vai lá e pergunta se ele o chamou. Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas não havia sido Eli quem o chamara. Quem o chamara tinha sido Iavé, o Deus da aliança. Eli, já mencionei anteriormente, depois dessas 2 vezes, ele cai em si e ele reconhece que quem estava chamando Samuel era o Deus da aliança. Então ele vai instruí-lo de forma adequada. Ele vai dizer que quando o Senhor falasse, ele respondesse daquela maneira. Sabe por quê? Porque o Deus da aliança, o Senhor Deus, Iavé, queria falar ao seu povo. E agora o canal que seria utilizado não era mais aquele velho de 98 anos, que foi conivente com toda aquela situação dos seus filhos malignos, filhos de Belial. Não era mais esse o canal.
um instrumento. Agora seria o jovem Samuel. O jovem Samuel. E quando então Samuel ouve o chamado de Deus, ele responde exatamente como ele foi instruído a responder: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Meus irmãos, observem que Deus inicia a restauração do seu povo, não por meio de um líder maior, porque Eli era o maior líder espiritual naquele momento em todo Israel. Mas o Senhor quer restaurar a nação não por ele, que era uma peça defeituosa, que precisava ser mudada, trocada, mas ele vai utilizar-se de um adolescente. Ele vai se utilizar de alguém que está disposto a servir, e não uma pessoa cheia de si mesmo, como eram, por exemplo, os filhos de Eli. A terceira coisa que eu quero destacar, então, nesse texto, meus irmãos, é quando Deus revela, ou Deus se revela, Ele também julga, e Ele mostra como será esse julgamento. Observe que os versículos de 11 a 14 vão descobrir exatamente o teor da mensagem transmitida por Deus, não apenas para a casa de Eli, mas também para a nação como um todo, pois dizia respeito àquilo que o Senhor estava prestes a fazer, prestes a realizar no meio deles, glorificando o seu nome. Então Yahvé, ele comunica essa mensagem a Samuel, que agora seria o responsável. Imagina comigo, a idade de 12 anos, não é feito esse irresponsável aí, ele e os pais deles, o pregadorzinho aí da internet, o Miguel. Aquilo é uma aberração. Mas a responsabilidade é muito grande, e ela foi dada por Deus a este pequenino. Ele seria o responsável por transmitir os oráculos de Deus para Eli, para a casa de Eli e para toda a nação de Israel. E o conteúdo da mensagem é tão impactante que iria estremecer a todo Israel. O texto usa aqui uma expressão, né, que iria tinir os ouvidos, impactar o que Deus iria fazer, e nós estamos prestes a ver o que vai acontecer e que, sem dúvida alguma, impactará a vida de todo Israel. O próprio Deus se levantaria contra Eli, e o próprio Deus cumpriria tudo aquilo que ele já havia anunciado que faria aos filhos de Eli, à casa de Eli, os dois belezinhas, Hofni e Finéas. É próprio, meus irmãos, é o próprio Deus quem haverá de fazer isso, quem fala a Samuel afirmando que ele executaria o juízo prometido sobre a casa de Eli, e o tempo para isso estava se aproximando. O Deus de promessas, nós cantamos aqui, Ele haverá de cumpri-las todas, sem faltar nenhuma. E o tempo estava se aproximando. Como se usa aí na expressão, né? Tic-tac, tic-tac. Estava chegando o tempo do Senhor executar aquilo que Ele havia prometido. E, meus irmãos, não podemos esquecer disso. Com Deus não se brinca, de Deus não se zomba. E por muito tempo, Hofni e Finéas zombaram do Senhor. Alguns estudiosos, alguns comentaristas vão afirmar que aqueles dois indivíduos, eles tinham aproximadamente entre 35 e 50 anos. Portanto, não era mais um adolescente responsável, um jovem responsável, mas eram já homens maduros.
Eram homens plenamente conscientes que as suas ações contrariavam a vontade de Deus. Mas ainda assim, eles persistiam fazendo aquilo que não agradava a Deus, como nós fazemos muitas vezes em nossas vidas também. Sabemos que é errado, mas fazemos. Mas, meus irmãos, a palavra exortativa de Deus já havia sido pronunciada. E o cumprimento daquela profecia, ou daquelas profecias, daquela promessa, estava muito próximo de serem cumpridas. Porque eles, os dois, se tornaram execráveis, ou seja, eram pessoas que desprezavam a santidade de Deus, que tratavam com irreverência as ordenanças de Deus, tornando-se ofensivas à presença de Deus. Como Deus agiria no meio do seu povo, em meio a tanta imoralidade, a tanto pecado? Não, Deus não agiria. Deus não falaria, mas Deus derramaria a sua ira sobre aquela família. Meus irmãos, uma das características de Deus é a longanimidade. Deus é longânimo, Deus é paciente, mas Deus não aceita o convívio com o pecado. Deus é misericordioso, meu irmão, minha irmã, mas Deus também é justiça. Não brinque com Deus. Essa é a palavra que nós trazemos então para a gente nessa noite. Por isso, o Senhor sentencia a condenação àqueles homens, e seria uma condenação severa e irrevogável. Os tribunais humanos, eles sempre são revogados, já observaram isso? Alguém toma uma sentença na primeira instância, recorre à segunda instância, isso pode ser revogado, se não revogar, recorre à terceira. Então, há sempre uma possibilidade. E mesmo quando chega à última instância, eles revogam. É assim que o mundo age, infelizmente. Mas Deus não, quando Ele fala, Ele não muda. Deus jurou que a casa de Eli não seria perdoada. Irmãos, isso é muito triste. Já pensaram vocês? Ouvirmos isso de Deus: Deus não vai perdoar a minha casa, aquilo que você fez. Isso era, sem dúvida alguma, de clamar aos céus. Mas foi isso que Deus disse: Ele não perdoaria. Não haveria expiação, nem sacrifício, nem oferta de manjares que cobriria a iniquidade que aqueles homens viviam. Aquilo que eles fizeram diante de Deus era imperdoável. Eles pagariam por isso. E nós vamos ver um pouquinho mais adiante sobre essas questões. Mas, meus irmãos, eu quero trazer algumas lições rápidas aqui para a nossa vida. Primeira lição: há alguns anos, já faz acho que 24 anos, 11 de setembro, vai fazer, né? 24 anos. 11 de setembro de 2001, vocês lembram do que aconteceu? Aconteceu aquele ataque terrorista às duas torres do World Trade Center nos Estados Unidos. E a filha do evangelista Billy Graham, chamado Anne Graham, ela fez uma declaração pública fantástica a respeito desses acontecimentos. E essa declaração ela foi feita quando um jornalista da CBS, uma rede TV norte-americana, uma das grandes redes de lá, lhe perguntou: como é que Deus pode permitir algo tão horrível como os ataques do dia 11 de setembro? Como Deus permitiu isso? E ela foi muito firme quando ela respondeu, sem medo.
E ela diz assim, textualmente, eu vou ler para vocês. Acredito que Deus está profundamente triste com isso, assim como nós estamos. Mas por anos temos dito a Deus para sair das nossas escolas, sair do nosso governo e sair das nossas vidas. E sendo ele, então, ela usou a expressão cavalheiro que é, ele calmamente se retirou. Como podemos esperar que Deus nos dê a sua bênção e proteção se exigimos que Ele nos deixe em paz? Já pensaram que declaração contundente de uma mulher em rede nacional? Mas foi exatamente isso que aconteceu nos Estados Unidos. Deus foi retirado do centro da vida, das escolas, do governo, de todos os lugares. De fato, meus irmãos, mesmo como crentes, nós temos vivido muito pouco do que as Escrituras Sagradas nos ensinam. E aí eu repito, quando não há profecia, o povo se corrompe. Não é isso que nós estamos presenciando, inclusive no meio da igreja. Segunda lição. Agora, eu me dirijo especialmente aos pais que estão aqui, ou que me ouvem pela internet. Pais, eu vou incluir também os avós, que hoje têm sido também os educadores. Não deveria ser, porque quem dá educação são os pais, mas os avós terminam se enxerindo, não é? Entrando na educação dos filhos. Então, eu falo a vocês, nós não podemos permitir que a próxima geração cresça sem ser ensinada e discipulada nos caminhos do Senhor. Não permita isso, meus irmãos, não permita. Não tenha dúvida de que há muitos jovens entre esse grupo que são vocacionados. Quando a gente chama as crianças aqui para orar, nós não podemos pensar como vai ser no futuro, não é? Mas isso nos mostra, assim, a realidade que muitas dessas crianças que vêm aqui, elas serão escolhidas, elas são escolhidas do Senhor para serem bênção, e alguns desses meninos serão pastores, presbíteros, diáconos, líderes da igreja. Então, meus queridos irmãos, nós temos uma responsabilidade muito grande diante de Deus. Devemos preparar os nossos filhos, e aí eu abro espaço mais uma vez para essa expressão, devemos preparar os nossos netos, já que a gente está assim, interferindo tanto na criação dos netos, né? E também devemos preparar as nossas ovelhas para ouvirem a voz do Senhor e assim cumprirem com o propósito dele na vida delas. Sabe por quê, meus irmãos? Porque nós seremos responsabilizados por eles. Escuta aqui o que eu estou dizendo. Você, meu irmão, minha irmã, pais, avós, líderes da igreja, nós somos responsáveis por eles. Então, se há coisa errada, nós temos que tratar. Se há motivo, nós temos que disciplinar, porque a disciplina se faz quando se ama. A terceira lição. Mais uma vez, atenção, pais, avós e líderes. Quando nós nos omitimos diante do pecado, nós incorremos em grave erro.
não sejamos complacentes só porque é meu filhinho, é o filhinho de papai. Meu netinho é o netinho do vovô. Isso é um grave erro. Vamos corrigi-los, mas façamos isso com amor. Mas jamais deixemos de falar a verdade, pois nós sofreremos as consequências juntamente com eles. Às vezes, quando a gente olha, eu olho para a minha geração lá na igreja de Caruaru e vejo quantos se perderam na vida, deixaram a igreja do Senhor. Lembro, ainda quando trabalhávamos em Caruaru, a quantidade de crianças que tínhamos na igreja, e depois quando a gente sai, a gente ouve só as notícias, as más notícias de que elas se desviaram, que elas vivem agora praticando sexo com pessoas do mesmo sexo e outras coisas mais. Deus requer de nós que nós instruamos os nossos filhos. Ah, pastor, é porque ele não quer, ela não quer. Ah, eu vou usar a expressão que meu pai usava: menino não tem querer. Vai. E quantas vezes eu não fui para a igreja sem querer? E dou graças a Deus porque Ele não me deixou em casa. Mas eu vim para a igreja, eu ia para a igreja, mesmo contra a minha vontade. Está ali também, ó, nosso filho Max. Todos passamos por isso, é uma fase. Mas nós, como pais, somos os verdadeiros educadores. Não queira que o Estado seja o educador do seu filho. Deus te livre, Deus nos livre dessa coisa terrível. Mas também você não queira que a igreja seja o educador do seu filho, viu? Porque tem muita gente que faz assim: olha, vou deixar ir na igreja, a igreja se vira e fica com raiva quando o menino tem um problema na igreja, não é? Fica com raivinha. Não. A igreja, ela instrui. No pouco tempo que aqui estamos, mas verifiquemos que o tempo é muito curto. E vocês são os responsáveis por isso. Lembrem-se, o juízo de Deus recai sobre os rebeldes e as consequências são, de fato, terríveis. Só em Jesus a gente pode ter isso resolvido, né? Nós precisamos de Cristo. Pois nele, meus queridos irmãos, o juízo de Deus que deveria cair sobre nós é desviado. E ele recai sobre Jesus, que faz um sacrifício perfeito. E por conta daquilo que Jesus fez, nós somos considerados justificados. Não por aquilo que nós fizemos, mas por aquilo que Ele fez. E como nos ensina Isaías capítulo 53, versículo 5, nos diz que Ele levou sobre si o nosso pecado, e justificados pelo seu sangue, agora nós podemos reafirmar o que Paulo diz no versículo 1 do capítulo 5 da Epístola aos Romanos: justificados mediante a fé, temos paz com Deus. Só em Cristo a salvação, fora dele não há saída, apenas condenação. E eu concluo esse sermão trazendo 3 desafios. O primeiro deles: restaure a sua casa. Restaure o valor das Escrituras na sua casa, na sua vida. Restaure
esse momento familiar que você tem. Pratica o discipulado do lar. Veja se seu filho mais novo está lendo as Escrituras, lendo a palavra e orando. Trate isso com ele. Testemunhe com fidelidade o Evangelho. Ouça a voz de Deus hoje. Sim, ouça a voz de Deus hoje. Sabe como? Pela sua palavra. Mas você diz assim, mas eu quero ouvir a voz de Deus falando alto. Eu vou resolver seu problema. Comece a ler a Bíblia em voz alta, que você vai ouvir Deus falando para o seu coração. A segunda coisa, examine a liderança espiritual, seja na sua casa, seja na igreja, ou onde quer que for, examine. E veja se ela tem sido uma liderança proativa e não apenas reativa. Essa liderança precisa ser proativa e não omissa, como foi ali. Vocês sabem, nós vamos ver os resultados nos próximos sermões. E por último, clame por um reavivamento centrado na palavra de Deus, pois é nela que nós encontraremos o verdadeiro alimento para nutrir as nossas almas. Que Deus nos abençoe.